Joe Dispenza inicia Como se tornar sobrenatural, questionando a forma limitada como a maioria das pessoas vive a própria existência. Ele afirma que o ser humano foi condicionado a operar quase exclusivamente no modo de sobrevivência, reagindo constantemente ao ambiente externo, às emoções do passado e às pressões do corpo. Nesse estado, a identidade é construída a partir de memórias, hábitos, dores, traumas, rotinas e expectativas previsíveis. Para Dispenza, esse modo de viver é normal, mas não é o potencial máximo do ser humano. O termo sobrenatural não significa algo místico ou fora da realidade, mas sim operar além dos condicionamentos biológicos, emocionais e psicológicos que mantêm a pessoa presa ao passado. Tornar-se sobrenatural é aprender a acessar estados de consciência nos quais a mente deixa de ser governada pelo corpo, pelo tempo e pelo ambiente. O autor explica que a maior parte das pessoas vive em um ciclo repetitivo, onde pensamentos geram emoções, emoções reforçam pensamentos e o corpo passa a memorizar esse estado como identidade. Quando isso acontece, a pessoa não vive no presente, mas no passado repetido continuamente. Biologicamente, isso significa que o cérebro e o corpo estão constantemente recriando as mesmas condições internas, mesmo que o ambiente externo mude. Joe Dispenza enfatiza que enquanto alguém vive dessa forma, qualquer tentativa de mudança será superficial, porque o corpo continua viciado quimicamente nas emoções familiares, mesmo que sejam negativas. Medo, culpa, raiva, ansiedade e frustração tornam-se estados conhecidos, e o corpo passa a buscar essas emoções como referência de identidade. Nesse ponto, o autor introduz um dos pilares centrais do livro. O corpo torna-se a mente. Quando o corpo está condicionado emocionalmente ao passado, ele passa a comandar as decisões, reações e percepções da pessoa. A mente consciente pode até desejar mudança, mas o corpo resiste, porque biologicamente ele foi treinado para viver daquela forma. Tornar-se sobrenatural, portanto, começa com recuperar o comando da mente sobre o corpo. Isso não acontece por força de vontade, mas por mudança de estado de consciência. Joe afirma que estados elevados de consciência permitem que a pessoa saia do modo de sobrevivência e entre no modo de criação. No modo de sobrevivência, toda a energia do organismo é usada para proteger, prever, controlar e reagir. No modo de criação, a energia é liberada para regeneração, aprendizado, percepção ampliada e transformação. O autor introduz a ideia de que o ser humano possui a capacidade de acessar estados cerebrais e emocionais que não são comuns no cotidiano, mas que são naturais quando treinados. Esses estados incluem coerência cerebral, coerência cardíaca e sincronização entre cérebro e coração. Quando essa coerência acontece, o organismo inteiro começa a operar de forma integrada. Joe explica que o coração não é apenas uma bomba mecânica, mas um centro energético e informacional poderoso, capaz de influenciar o cérebro. Pesquisas citadas por ele mostram que o campo eletromagnético do coração é muito mais forte que o do cérebro e desempenha papel fundamental na regulação emocional. Quando emoções elevadas como gratidão, amor e alegria são sustentadas, o coração entra em coerência, enviando sinais ordenados ao cérebro. O cérebro, por sua vez, entra em padrões mais organizados e eficientes. Nesse estado, a percepção muda. A pessoa sente mais clareza, presença e conexão. Dispenza afirma que esses estados coerentes criam as condições internas para experiências que antes pareceriam sobrenaturais, não porque violam leis naturais, mas porque ultrapassam o condicionamento comum. O autor apresenta relatos de pessoas que, ao aprenderem a sustentar esses estados, vivenciaram curas físicas, mudanças emocionais profundas, experiências místicas espontâneas e transformações de vida inesperadas. Ele deixa claro que o foco do livro não é o fenômeno em si, mas o processo interno que permite que ele ocorra. Tornar-se sobrenatural não é buscar experiências extraordinárias, mas tornar extraordinário o estado interno. Outro ponto fundamental introduzido logo no início é a relação entre atenção e energia. Joe afirma que onde colocamos nossa atenção, colocamos nossa energia.
Quando a atenção está constantemente focada em problemas, dores, conflitos e medos, a energia vital alimenta esses estados. Ao aprender a direcionar a atenção conscientemente, a pessoa começa a retirar energia do passado e a investir no presente e no futuro. Esse redirecionamento da atenção é treinado principalmente por meio da meditação. Porém, Joe deixa claro que as meditações ensinadas no livro não são relaxamento passivo, elas são práticas ativas de recondicionamento neurológico e energético. A pessoa aprende a sair da identidade limitada construída pelo tempo, pelo corpo e pelo ambiente. Tempo, para Dispenza, é o passado e o futuro psicológicos. Corpo é a identidade emocional condicionada. Ambiente é tudo aquilo que constantemente reforça quem acreditamos ser. Tornar-se sobrenatural exige transcender esses três elementos. Isso significa aprender a operar no momento presente, onde não existe passado nem futuro, onde o corpo não está reagindo automaticamente e onde o ambiente perde poder sobre o estado interno. Joe explica que quando alguém entra verdadeiramente no presente, ocorre uma reorganização profunda do sistema nervoso. O cérebro desacelera ondas associadas à sobrevivência e começa a acessar padrões mais amplos de consciência. Nesse estado, a pessoa se torna mais receptiva a novas informações. O autor chama esse campo de possibilidades de campo quântico, não como um conceito místico, mas como um campo de informação onde múltiplos futuros potenciais existem. Ao acessar estados coerentes, a mente torna-se mais sensível a esse campo. As escolhas, percepções e ações começam a surgir de um nível mais profundo de consciência. Dispenza reforça que nada disso acontece por crença cega. Tudo acontece por treino. O cérebro aprende por repetição. O corpo aprende por experiência emocional. Ao repetir estados elevados de consciência, o organismo passa a reconhecê-los como familiares. Quando isso acontece, o antigo eu condicionado começa a perder força. Essa é a base de todo o livro: ensinar o leitor a sair do modo humano limitado e acessar o potencial latente que sempre esteve disponível. Tornar-se sobrenatural, portanto, não é se tornar algo além do humano, mas expressar plenamente o que o humano pode ser quando não está preso ao passado. Essa introdução prepara o leitor para os capítulos seguintes, onde Joe Dispenza irá detalhar cientificamente como isso acontece no cérebro, no coração, no corpo e na consciência, e como qualquer pessoa pode aprender a fazer isso por meio de prática consistente. Joe Dispenza aprofunda nesta parte do livro um dos conceitos mais transformadores de como se tornar sobrenatural: a ideia de que o corpo pode se tornar quimicamente viciado no passado. Para ele, esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem mudar, mesmo quando desejam sinceramente. O autor explica que cada experiência vivida gera uma emoção, e cada emoção corresponde a uma liberação específica de substâncias químicas no corpo. Quando uma pessoa repete continuamente determinados estados emocionais, como medo, culpa, raiva, tristeza ou ansiedade, o corpo passa a se acostumar a esse coquetel químico. Com o tempo, o organismo começa a buscar essas substâncias como se fossem uma droga. Nesse ponto, a pessoa não apenas lembra do passado, ela o revive biologicamente. O corpo passa a antecipar emoções conhecidas antes mesmo que algo aconteça. Isso cria uma identidade emocional automática. Joe afirma que muitas pessoas acordam todos os dias sendo a mesma pessoa, não porque escolhem, mas porque o corpo exige a repetição do mesmo estado químico. Mesmo quando algo positivo acontece, o corpo pode rejeitar, porque aquilo não combina com a identidade química já estabelecida. Esse é um ponto crucial. O corpo não entende conceitos, ele entende experiências. Se a experiência predominante foi sofrimento, o corpo passa a reconhecer sofrimento como normalidade. Qualquer tentativa de mudança gera desconforto, porque biologicamente o organismo entra em abstinência. Dispenza explica que é por isso que tantas pessoas sabotam oportunidades, relacionamentos ou processos de cura. Não é falta de capacidade mental, mas dependência corporal. O corpo está no comando, e a mente consciente perdeu a autoridade.
Esse estado é descrito pelo autor como viver no piloto automático. As reações acontecem antes do pensamento consciente. O tom de voz, a postura, as decisões e até a percepção da realidade são filtradas por esse estado emocional condicionado. Joe reforça que isso não é culpa do indivíduo, é resultado de condicionamento repetido. Porém, também não é permanente. O cérebro e o corpo são plásticos, ou seja, podem ser reprogramados. A chave está em interromper o ciclo pensamento-emoção-comportamento. O autor detalha que pensamentos geram emoções, emoções reforçam pensamentos, e esse ciclo cria circuitos neurais cada vez mais fortes. Quanto mais forte o circuito, mais automático ele se torna. Com o tempo, esses circuitos formam redes que sustentam a personalidade. Personalidade, segundo Dispenza, é como pensamos, sentimos e agimos. Se a personalidade não muda, a vida não muda. Essa frase é repetida como um princípio fundamental. Mudar a vida exige mudar a personalidade. Mudar a personalidade exige mudar padrões mentais e emocionais. O autor explica que isso não pode acontecer enquanto a pessoa vive constantemente reagindo ao ambiente externo. Cada reação reforça os mesmos circuitos neurais. Para sair desse ciclo, é necessário criar um espaço entre estímulo e resposta. Esse espaço é o momento de consciência. Joe associa esse espaço ao momento presente. Quando alguém consegue observar seus pensamentos e emoções sem reagir automaticamente, começa a recuperar poder. Porém, ele deixa claro que apenas observar não é suficiente. É necessário ensinar o corpo a experimentar estados emocionais diferentes. O corpo precisa sentir algo novo para aprender. É aí que entram as emoções elevadas. Joe Dispenza explica que emoções como gratidão, amor, alegria, inspiração e compaixão produzem um conjunto químico completamente diferente no organismo. Essas emoções não são reações ao ambiente, elas são estados internos autoinduzidos. Quando uma pessoa aprende a gerar essas emoções sem depender de algo externo, ela começa a libertar-se do passado. O corpo, aos poucos, passa a reconhecer esses novos estados como possíveis. Inicialmente, isso gera resistência. O corpo tenta puxar a pessoa de volta ao conhecido. Pensamentos negativos surgem, distrações aparecem, desconforto físico pode ocorrer. Joe interpreta isso como o corpo gritando para voltar ao velho eu. Ele orienta o leitor a não lutar contra isso, mas a perseverar. Cada vez que a pessoa sustenta um estado emocional elevado apesar da resistência, um novo circuito neural é fortalecido. Com repetição, esse circuito começa a competir com o antigo. Aos poucos, a identidade emocional muda. O autor explica que esse processo é biológico, neurológico e energético. Não é apenas psicológico. Ele cita estudos sobre neuroplasticidade para mostrar que o cérebro muda fisicamente conforme novos padrões são praticados. Mas o diferencial de Joe Dispenza é unir isso ao campo energético. Ele afirma que emoções elevadas não apenas mudam o cérebro, mas também alteram o campo eletromagnético do corpo. Esse campo é uma assinatura energética que carrega informação. Quando a assinatura muda, a forma como a pessoa interage com a realidade também muda. Joe introduz aqui a ideia de que o corpo emite sinais constantemente. Esses sinais comunicam ao campo de possibilidades aquilo que a pessoa é. Não aquilo que ela deseja, mas aquilo que ela vive internamente. Se o estado interno é de escassez, medo e insegurança, o sinal emitido reflete isso. Quando o estado interno é de plenitude, confiança e coerência, o sinal muda. Tornar-se sobrenatural, portanto, envolve alinhar pensamento, emoção e energia. O autor enfatiza que não se trata de negar emoções negativas ou fingir positividade. Trata-se de transcender. Transcender significa reconhecer o estado antigo sem se identificar com ele. Joe ensina que quando a pessoa consegue observar o velho padrão surgindo e escolhe conscientemente não alimentá-lo, algo profundo acontece no cérebro. O circuito neural antigo começa a enfraquecer. Ao mesmo tempo, quando a pessoa escolhe conscientemente um novo estado emocional, o cérebro cria novas conexões. Esse processo exige repetição e intenção clara. Dispenza alerta que muitos desistem porque esperam resultados imediatos. Porém, o corpo precisa de tempo para aprender.
Assim como alguém não cria um vício do dia para a noite, também não o desfaz instantaneamente. O treino diário é essencial. Nessa parte do livro, Joe prepara o leitor para compreender que a mudança verdadeira não é mental, é incorporada. A mente pode decidir, mas o corpo precisa aprender. Enquanto o corpo não aprende, ele continuará puxando a pessoa de volta ao passado. Tornar-se sobrenatural, nesse estágio, significa tornar-se maior que os impulsos automáticos do próprio organismo. É assumir o papel de observador e criador, em vez de vítima das próprias reações. Essa compreensão é fundamental para as práticas meditativas que o autor apresentará mais adiante. Sem esse entendimento, o leitor pode até meditar, mas não entenderá por que encontra tanta resistência. Joe deixa claro, a resistência não é fracasso, é evidência de que o processo está funcionando. Sempre que o corpo resiste, é porque algo novo está sendo construído. Essa parte do livro encerra reforçando que a libertação do passado não acontece ao mudar circunstâncias externas, mas ao mudar o estado interno que interpreta essas circunstâncias. Quando o corpo deixa de ser a mente volta a liderar. E quando a mente lidera, novas possibilidades se abrem. Essa é a base para acessar estados de consciência mais elevados, que serão aprofundados nas próximas partes do livro. Nesta parte do livro, Joe Dispenza aprofunda a compreensão sobre os estados cerebrais e como eles determinam a qualidade da consciência, da percepção da realidade e da capacidade de mudança. Ele explica que o cérebro humano opera em diferentes frequências elétricas, chamadas de ondas cerebrais, e que cada frequência está associada a um estado específico de atenção, identidade e interação com o mundo. O autor destaca principalmente 4 estados: beta, alfa, teta e gama. Segundo Dispenza, a maioria das pessoas vive quase todo o tempo em beta alto. Esse estado está associado à sobrevivência, ao estresse, à análise excessiva, ao medo do futuro e à ruminação do passado. No beta alto, o cérebro está constantemente reagindo ao ambiente. A atenção está sempre fora. O corpo está preparado para lutar, fugir ou se defender. Nesse estado, a química do corpo é dominada por hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. Joe enfatiza que quando alguém vive nesse modo por longos períodos, o corpo entra em desgaste crônico. Além disso, a mente torna-se incapaz de criar algo novo. Ela apenas reage, prevê perigos e repete padrões conhecidos. O autor explica que não é possível acessar estados elevados de consciência nem promover mudanças profundas enquanto o cérebro permanece preso ao beta alto. Por isso, o primeiro passo para tornar-se sobrenatural é sair do modo sobrevivência. Dispenza então descreve o estado alfa como uma ponte entre o consciente e o subconsciente. Em alfa, a mente fica mais relaxada, mais aberta e menos crítica. Esse estado ocorre naturalmente quando estamos sonhando acordados, relaxando profundamente ou logo antes de dormir. Joe explica que em alfa, o cérebro começa a diminuir a vigilância constante e a permitir novas possibilidades. Porém, o verdadeiro portal de transformação profunda, segundo o autor, é o estado teta. Teta é associado ao subconsciente profundo, à criatividade elevada, à intuição e à reprogramação de padrões. Nesse estado, o senso de identidade pessoal começa a dissolver-se. A pessoa deixa de se identificar exclusivamente com o corpo, o nome, a história e o tempo. Joe afirma que quando alguém entra em teta de forma consciente, torna-se possível acessar informações além da mente analítica. É nesse estado que crenças profundas podem ser modificadas e memórias emocionais podem ser reconfiguradas. Dispenza conecta esse estado às práticas meditativas avançadas. Ele explica que a meditação não é apenas relaxamento, mas um treino neurológico para acessar estados cerebrais específicos. Ao manter a atenção no presente e retirar o foco do corpo, do ambiente e do tempo, o cérebro começa a desacelerar. Quando a atenção se interioriza, as ondas cerebrais mudam. Joe enfatiza que a maioria das pessoas nunca foi treinada a sustentar a atenção sem estímulos externos. Por isso, quando tentam meditar, encontram distrações constantes. Pensamentos sobre problemas, desconfortos físicos e preocupações emergem. Ele interpreta isso como o cérebro tentando manter o controle. O velho eu não quer perder domínio. Porém, com prática consistente, o cérebro aprende.
O autor introduz então o estado gama, considerado o mais elevado. Gama está associado a picos de consciência, insights profundos, experiências místicas e sensação de unidade. Joe relata que em estados gama, o cérebro apresenta alta coerência e sincronização. Diferentes áreas do cérebro passam a operar em harmonia. Ele associa esse estado a experiências relatadas por meditadores avançados, místicos e pessoas que passaram por transformações espontâneas. No contexto do livro, tornar-se sobrenatural envolve aprender a acessar gama de forma consciente, não como um evento aleatório, mas como resultado de treinamento interno. Joe explica que quando alguém alcança esse estado, ocorre uma reorganização profunda da identidade. A pessoa deixa de sentir separação entre si e a realidade. Surge uma sensação de unidade. Clareza e amor impessoal. Ele enfatiza que essas experiências não são alucinações, mas estados naturais do cérebro quando não está condicionado pelo medo. Dispensa conecta isso à ideia de que o cérebro humano tem potencial latente muito além do uso comum. A maioria das pessoas utiliza apenas circuitos relacionados à sobrevivência. Tornar-se sobrenatural é ativar circuitos relacionados à criação, à percepção expandida e à autorregulação profunda. Nessa parte, o autor também explica o papel do sistema nervoso autônomo. Ele descreve a diferença entre o sistema simpático, associado à excitação e ao estresse, e o sistema parasimpático, ligado ao relaxamento e à regeneração. Joe afirma que a verdadeira cura e transformação ocorrem quando o corpo entra em predominância parasimpática. Nesse estado, o corpo sai da defesa e entra em crescimento. Ele reforça que emoções elevadas ajudam a ativar esse sistema. Quando alguém sente gratidão, amor ou compaixão genuína, o corpo entende que está seguro. Isso permite reparo celular, equilíbrio hormonal e reorganização neurológica. Dispensa destaca que muitos tentam mudar a mente sem mudar o estado do corpo. Isso gera frustração. Enquanto o corpo percebe ameaça, ele não permite mudança. Por isso, a prática meditativa proposta no livro começa sempre pela indução de coerência e relaxamento profundo. Joe introduz a ideia de coerência cérebro-coração. Ele explica que o coração possui um campo eletromagnético muito mais forte que o do cérebro. Quando o coração entra em coerência, ele influencia positivamente o cérebro. Sentimentos elevados gerados no coração ajudam a estabilizar estados cerebrais mais elevados. O autor descreve exercícios de foco no coração combinados com emoções elevadas. Segundo ele, essa prática cria um campo energético ordenado. Esse campo ordenado transmite informações claras ao cérebro e ao corpo. Quando há coerência interna, o sistema nervoso deixa de reagir caoticamente. Isso cria a base para experiências transcendentes. Joe enfatiza que a mente analítica precisa ser temporariamente silenciada. Enquanto a pessoa tenta controlar, analisar ou forçar experiências, permanece presa ao beta. A entrega consciente é fundamental. Entrega, segundo Dispensa, não é passividade, mas confiança no processo. Ele reforça que, ao acessar estados além do pensamento linear, a pessoa entra em contato com o campo do desconhecido. Esse campo é descrito como um espaço de infinitas possibilidades. Nele não há tempo linear nem identidade fixa. Joe associa esse campo ao que a física quântica chama de campo unificado. Ao entrar em contato com esse campo, o indivíduo deixa de operar apenas como observador da realidade e passa a ser participante. Nessa parte do livro, Dispensa deixa claro que tornar-se sobrenatural não significa adquirir poderes místicos no sentido fantasioso. Significa acessar capacidades naturais do ser humano que foram esquecidas pelo condicionamento social e emocional. A expansão da consciência é apresentada como um processo treinável. Não depende de crença religiosa, mas de prática consistente. O autor prepara o leitor para compreender que as meditações que virão não são simples relaxamentos guiados, mas protocolos neurológicos e energéticos. O objetivo é ensinar o cérebro a operar além do passado conhecido. Ao encerrar esta parte, Joe reforça que o desconhecido pode causar medo. O ego teme perder controle. Porém, é exatamente nesse espaço que novas realidades podem emergir.
Quando a pessoa aprende a permanecer consciente no desconhecido sem entrar em pânico, algo profundo acontece. O cérebro deixa de prever o futuro com base no passado. Nesse momento, novas possibilidades se tornam acessíveis. Essa transição marca a passagem do humano condicionado para o potencial sobrenatural. É a base para as curas espontâneas, mudanças profundas de identidade e experiências transformadoras relatadas ao longo do livro. Nesta parte do livro, Joe Dispenza conduz o leitor para uma compreensão mais profunda da energia humana, integrando neurociência, biologia, física e tradições antigas de forma coerente. Ele afirma que não é possível compreender o tornar-se sobrenatural apenas pelo funcionamento do cérebro isolado, pois o corpo inteiro é um sistema energético inteligente. Segundo Dispenza, tudo no universo é energia e informação, inclusive o corpo humano. Cada célula emite e recebe sinais constantemente. O autor explica que o corpo possui centros energéticos principais, localizados ao longo da coluna vertebral, que atuam como pontos de transformação de energia em informação biológica. Embora esses centros sejam conhecidos há milênios em tradições orientais, Joe os apresenta de forma funcional, sem misticismo. Ele descreve cada centro como um conjunto de glândulas, redes neurais e tecidos que respondem a estados emocionais específicos. Os centros inferiores estão associados à sobrevivência, segurança, controle, sexualidade e identidade social. Os centros superiores estão ligados à criatividade, expressão, intuição, amor elevado e conexão com algo maior. Dispenza afirma que a maioria das pessoas vive quase toda a vida operando a partir dos centros inferiores. Isso ocorre porque vivem em estado constante de sobrevivência emocional. Medo, raiva, culpa e escassez mantêm a energia presa nessas regiões. Quando a energia permanece cronicamente nos centros inferiores, o corpo e o cérebro reforçam uma identidade limitada. Essa identidade está sempre focada no passado, no corpo e no ambiente externo. Joe explica que emoções elevadas fazem a energia subir naturalmente pela coluna. Quando alguém sente gratidão profunda, amor genuíno ou inspiração, a energia deixa os centros inferiores e começa a ativar os centros superiores. Esse movimento é essencial para a transformação. O autor destaca que não se trata de imaginar energia subindo, mas de gerar estados emocionais que provoquem essa reorganização. Emoções são energia em movimento. Quando a energia muda, a informação enviada ao corpo muda. Dispenza explica que cada centro energético possui uma assinatura informacional. Se alguém vive constantemente com medo financeiro, a energia permanece associada aos centros ligados à sobrevivência. Se vive buscando aprovação, a energia fica presa a centros relacionados à identidade social. Com o tempo, isso cria padrões hormonais específicos. O corpo passa a produzir os mesmos químicos repetidamente. Esse processo reforça a personalidade. Tornar-se sobrenatural exige liberar energia acumulada nos centros inferiores e redistribuí-la para os superiores. Joe explica que isso não acontece pela força da vontade, mas pela coerência entre intenção e emoção. Intenção clara sem emoção não move energia. Emoção sem intenção é reação. Quando intenção e emoção se alinham, ocorre transformação. O autor introduz então o papel da coluna vertebral como um canal de comunicação energética. Ele descreve a coluna como uma antena biológica. Quando a energia flui de forma coerente ao longo dela, o sistema nervoso entra em estado de integração. Joe associa esse processo a experiências relatadas por meditadores avançados, como sensação de expansão, calor, vibração ou leveza. Ele enfatiza que essas sensações não devem ser buscadas, mas observadas. O foco deve estar na presença e na intenção. Dispenza explica que quando a energia atinge os centros superiores, especialmente os relacionados ao coração e ao cérebro, ocorre uma mudança profunda no campo eletromagnético do corpo.
O coração, em particular, desempenha um papel central. Ele possui um campo magnético extremamente poderoso, capaz de influenciar o cérebro e o ambiente. Quando alguém entra em coerência emocional, o campo do coração se torna ordenado. Essa ordem é percebida pelo cérebro como segurança. Nesse estado, o cérebro libera substâncias associadas ao bem-estar e à clareza. Joe afirma que essa coerência permite ao indivíduo acessar informações além do pensamento linear. Ele descreve o corpo como um transmissor e receptor de informação. Aquilo que a pessoa sente e sustenta internamente é constantemente transmitido ao campo. Se o estado interno é caótico, o sinal emitido é confuso. Se o estado interno é coerente, o sinal é claro. Dispenza afirma que o campo responde à coerência, não responde a desejos verbais, mas à congruência interna. Nessa parte do livro, ele deixa claro que criar uma nova realidade não é pensar positivo, mas tornar-se energeticamente consistente com aquilo que se deseja vivenciar. O corpo precisa sentir o futuro antes que ele aconteça. Isso não é imaginação fantasiosa, mas treino neurológico e energético. Joe explica que quando alguém consegue sentir emoções elevadas associadas a um estado futuro desejado, o cérebro não distingue entre experiência real e experiência internalizada. Ele cria mapas neurais como se aquilo já estivesse acontecendo. O corpo começa a se ajustar biologicamente a esse novo estado. Hormônios, genes e sistemas começam a mudar. O autor introduz o conceito de epigenética emocional. Ele afirma que emoções elevadas podem ativar genes associados à cura, regeneração e vitalidade. Emoções de estresse crônico ativam genes ligados à inflamação e doença. Tornar-se sobrenatural nesse contexto é aprender a regular conscientemente a própria biologia. Joe reforça que isso não substitui cuidados médicos, mas complementa. Ele relata casos documentados de pessoas que experimentaram mudanças físicas significativas após mudar estados internos de forma consistente. O ponto central desta parte é que o corpo não é um objeto passivo. Ele responde constantemente à informação energética que recebe. Quando alguém muda seu estado interno, muda a informação. Quando a informação muda, o corpo muda. Dispenza enfatiza que o maior desafio é manter coerência ao longo do tempo. Momentos isolados de emoção elevada não são suficientes. É a repetição que cria a estabilidade. Com prática diária, o corpo começa a confiar nesse novo estado. Quando o corpo confia, ele deixa de ativar mecanismos de defesa. Nesse momento, a energia flui com menos resistência. O autor descreve isso como tornar-se um novo sinal no campo. A pessoa literalmente passa a emitir uma nova assinatura. Isso afeta como ela percebe oportunidades, como reage a desafios e como experiências surgem em sua vida. Joe reforça que essa mudança não acontece tentando controlar o mundo externo, acontece ao alinhar o mundo interno. Ao final desta parte, Dispenza prepara o leitor para compreender como as meditações específicas do livro foram desenhadas para mover energia de forma segura e progressiva. Ele reforça que o objetivo não é forçar experiências, mas tornar-se receptivo. Quando o corpo e a mente entram em coerência, o estado sobrenatural emerge naturalmente, não como algo extraordinário, mas como expressão do potencial humano quando não está limitado pelo passado. Nesta parte do livro, Joe Dispenza aprofunda um dos conceitos mais desafiadores para a mente condicionada: a dissolução da identidade baseada em tempo e espaço. Ele explica que a personalidade humana comum está inteiramente construída sobre passado e futuro. Memórias definem quem acreditamos ser, e expectativas moldam o que tememos ou desejamos. Enquanto alguém vive preso a essas referências, permanece limitado a uma realidade previsível. Joe afirma que tornar-se sobrenatural exige sair do tempo psicológico. O tempo psicológico é a constante lembrança do passado e a antecipação do futuro. Esse estado mantém o cérebro preso a circuitos conhecidos. O autor explica que o corpo vive sempre no presente, mas a mente insiste em reviver histórias antigas. Quando o cérebro projeta o passado no futuro, cria uma realidade repetitiva.
Dispenza enfatiza que não se cria nada novo a partir do conhecido. Criar algo novo exige entrar no desconhecido. Entrar no desconhecido significa abandonar temporariamente a identidade antiga. Isso causa medo, porque o ego interpreta como perda de controle. Joe descreve esse processo como o colapso do velho eu. Colapsar o velho eu não significa destruir a personalidade, mas desidentificar-se dela. O autor explica que quando alguém entra profundamente em meditação e retira a atenção do corpo, do ambiente e do tempo, ocorre uma reorganização neurológica. O cérebro deixa de receber os estímulos que reforçam a identidade antiga. Sem esses estímulos, os circuitos associados ao velho eu começam a enfraquecer. Nesse espaço, surge um estado de consciência expandida. Joe descreve esse estado como ninguém em nenhum lugar, em nenhum tempo. Nesse estado, a pessoa não é o nome, a profissão, a história ou os problemas. Ela é consciência pura. Dispenza afirma que esse estado é o portal para o campo quântico. O campo quântico é descrito como um espaço de infinitas possibilidades. Nele, todas as realidades potenciais existem como informação. O autor deixa claro que o campo não responde a desejos verbais, mas à coerência interna. Quando alguém entra nesse estado de vazio consciente, sem identidade fixa, torna-se altamente influente no campo. Joe explica que o vazio não é ausência, mas potencial. Muitas pessoas temem o vazio porque foram condicionadas a se definir por pensamentos constantes. Porém, é no silêncio interno que novas informações emergem. O autor descreve que, ao sustentar a atenção no vazio, o cérebro começa a operar em padrões altamente coerentes. Nesse momento, o indivíduo deixa de observar a realidade apenas com os sentidos físicos. Surge uma percepção mais ampla. Joe enfatiza que esse estado não pode ser forçado. Ele surge quando a pessoa abandona a necessidade de controlar. Controle é uma função do ego. Criação consciente é uma função da consciência expandida. Dispenza explica que, ao entrar nesse estado, o indivíduo pode introduzir uma nova intenção. Essa intenção não deve ser acompanhada de ansiedade ou expectativa. Deve ser clara, simples e sentida. Quando a intenção é lançada a partir do vazio consciente, ela se propaga no campo como informação coerente. O autor reforça que o sentimento associado à intenção é mais importante que a imagem mental. Sentimentos elevados carregam energia. Energia sustenta a informação. Joe explica que nesse processo, o cérebro e o corpo começam a alinhar-se com a nova possibilidade. O cérebro cria novos circuitos, o corpo ajusta a química, o sistema nervoso responde como se a nova realidade já estivesse em processo. Dispenza descreve isso como ensinar o corpo emocionalmente antes que a experiência aconteça. Ao fazer isso repetidamente, o indivíduo começa a viver a partir do futuro potencial, não do passado conhecido. Essa inversão é central no livro. A maioria das pessoas espera que algo aconteça para então sentir alegria ou gratidão. Joe propõe o oposto: sentir antes, viver depois. O autor reconhece que isso desafia o pensamento lógico, porém, ele reforça que o cérebro não distingue entre experiência real e experiência imaginada, quando emoções estão envolvidas. Ao sustentar emoções elevadas associadas a uma nova possibilidade, o corpo passa a acreditar naquela realidade. Quando o corpo acredita, o sinal energético muda. Esse novo sinal influencia a forma como eventos se organizam. Joe não apresenta isso como magia, mas como coerência entre mente, corpo e campo. Nesta parte, ele também aborda o conceito de sincronias. Sincronias são eventos significativos que parecem ocorrer por acaso, mas que refletem alinhamento interno. Dispenza explica que quando alguém muda sua assinatura energética, passa a perceber e atrair oportunidades diferentes. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. O cérebro começa a filtrar informações de forma diferente. Oportunidades que antes passavam despercebidas tornam-se visíveis. O autor enfatiza que esse processo exige desapego do resultado.
Apego gera ansiedade. Ansiedade puxa a mente de volta ao futuro conhecido. O campo responde à confiança, não à necessidade. Joe relata que muitas pessoas bloqueiam a criação consciente porque tentam controlar como e quando algo deve acontecer. Isso mantém o cérebro em beta alto. Criação verdadeira ocorre quando a pessoa confia no processo e permanece presente. Dispenza reforça que isso não significa passividade, significa ação alinhada. Quando a pessoa está coerente internamente, ações surgem de forma natural. Decisões tornam-se mais claras, respostas aparecem sem esforço. O autor descreve isso como agir a partir do ser, não do medo. Nesta parte, Joe também aborda a importância de abandonar narrativas internas. Histórias repetidas reforçam a identidade antiga. Cada vez que alguém conta a mesma história, ativa os mesmos circuitos neurais. Tornar-se sobrenatural exige parar de contar a história antiga. Silêncio interno é essencial. Dispenza reforça que o verdadeiro trabalho não acontece durante crises, mas no cotidiano. É nas escolhas diárias que a identidade se transforma. Cada vez que alguém escolhe reagir menos e observar mais, fortalece o novo eu. Cada vez que escolhe sentir gratidão em vez de reclamação, move energia. O colapso do eu antigo não é um evento único, mas um processo contínuo. Com o tempo, a identidade baseada no passado perde força. O novo estado torna-se familiar. Quando isso acontece, o indivíduo não precisa mais se esforçar para manter coerência. Ela se torna natural. Joe encerra esta parte reforçando que tornar-se sobrenatural não é fugir da realidade, mas participar dela de forma consciente. É viver como causa, não como efeito. É reconhecer que a verdadeira mudança começa no invisível, antes de se manifestar no visível. Essa compreensão prepara o leitor para os relatos práticos e aplicações diretas, que serão aprofundados nas próximas partes do livro. Nesta parte do livro, Joe Dispenza entra no coração prático de como se tornar sobrenatural, explicando que todo o conhecimento apresentado até aqui precisa ser incorporado por meio de experiência direta. Ele enfatiza que informação sem vivência não gera transformação. O cérebro aprende melhor por repetição e experiência emocional. Por isso, as meditações propostas no livro não são reflexões intelectuais, mas treinamentos neurológicos, biológicos e energéticos. Joe explica que cada meditação foi desenhada para levar o praticante progressivamente para fora do condicionamento do passado e para dentro de estados ampliados de consciência. O primeiro objetivo dessas práticas é retirar a atenção do corpo. O corpo, segundo Dispenza, é a mente inconsciente. Enquanto a atenção permanece nas sensações corporais habituais, a pessoa continua reforçando a identidade antiga. Ao direcionar a atenção para o espaço ao redor do corpo, a pessoa começa a desfazer essa associação. Joe orienta que o praticante sinta o espaço que envolve o corpo, não apenas visualize. Esse treino altera a forma como o cérebro mapeia o eu. Em seguida, ele propõe retirar a atenção do ambiente. Sons, luzes e estímulos externos mantêm o cérebro ancorado no presente físico conhecido. Ao fechar os olhos e diminuir a dependência sensorial, o cérebro começa a reorganizar suas ondas. O passo seguinte é retirar a atenção do tempo. Pensamentos sobre passado e futuro são os principais mecanismos de manutenção da identidade. Quando a pessoa aprende a permanecer no agora sem narrativas internas, o cérebro entra em estados mais lentos e coerentes. Joe explica que esse processo não acontece instantaneamente. No início, pensamentos invadem constantemente. Isso não é erro, mas evidência do condicionamento. Cada vez que o praticante percebe a distração e retorna ao foco, está treinando o cérebro. Com o tempo, a mente aprende a permanecer estável. Dispenza enfatiza que a consistência é mais importante do que a duração. Meditar poucos minutos diariamente com intenção clara gera mais efeito do que sessões longas e irregulares. O autor também explica o papel da respiração. Respirações lentas e profundas ajudam a sinalizar segurança ao sistema nervoso. Quando o corpo percebe segurança, o cérebro libera o controle excessivo. Joe descreve que à medida que o praticante aprofunda a meditação, sensações incomuns podem surgir. Sensação de expansão, calor,
formigamento ou ausência de limites corporais são comuns. Ele orienta a não interpretar nem buscar essas sensações. O foco deve permanecer na presença. Essas experiências são subprodutos da mudança de estado cerebral e energético. Dispenza também descreve momentos de vazio profundo. Nesse vazio, a pessoa pode sentir que desapareceu. Ele reforça que isso não é perda de consciência, mas expansão. É nesse estado que a identidade antiga deixa de operar. O autor explica que quando o praticante consegue permanecer consciente nesse vazio, entra em contato com o campo quântico. Nesse ponto, ele introduz a prática de inserir uma nova intenção. A intenção deve ser clara, simples e acompanhada de emoção elevada. Joe enfatiza que a emoção não deve ser ansiedade ou desejo intenso, deve ser gratidão, amor ou inspiração. Essas emoções indicam ao corpo que a experiência já foi vivida. O cérebro então cria mapas neurais compatíveis com essa nova realidade. O corpo ajusta a química, o sistema nervoso responde. Dispenza explica que, com repetição, o corpo começa a aceitar esse novo estado como normal. Quando isso acontece, a pessoa começa a viver de forma diferente fora da meditação. Reações automáticas diminuem, respostas conscientes aumentam. Situações que antes ativavam medo passam a ser enfrentadas com clareza. O autor descreve isso como evidência de que o estado interno está se estabilizando. Joe reforça que tornar-se sobrenatural não significa viver em êxtase constante. Significa viver com maior coerência, presença e autonomia emocional. Ele explica que desafios continuarão surgindo. A diferença é a forma como a pessoa responde. Quando alguém permanece centrado, o sistema nervoso não entra em colapso. O cérebro mantém acesso a soluções criativas. Dispenza também aborda a importância de observar o próprio estado emocional ao longo do dia. Ele sugere que o praticante torne-se consciente dos momentos em que perde coerência. Raiva, impaciência e julgamento são sinais de retorno ao velho padrão. Ao perceber isso, a pessoa não deve se culpar, mas retornar ao estado elevado o mais rápido possível. Essa autorregulação contínua é parte essencial do processo. O autor enfatiza que a verdadeira meditação começa fora do tapete. É no trânsito, no trabalho e nas interações diárias que a nova identidade é testada. Cada vez que a pessoa escolhe responder em vez de reagir, reforça o novo eu. Joe também explica que estados elevados sustentados têm impacto coletivo. Quando alguém entra em coerência, influencia o ambiente ao redor. O campo eletromagnético do coração afeta outras pessoas. Isso pode gerar mudanças sutis em relacionamentos e ambientes. Dispenza não apresenta isso como controle sobre os outros, mas como influência natural. Coerência gera ordem. Nesta parte, ele relata casos de pessoas que, após práticas consistentes, experimentaram curas físicas, mudanças emocionais profundas e transformações de vida inesperadas. Joe enfatiza que esses relatos não devem ser vistos como garantias, mas como possibilidades. Cada organismo responde de forma única. O fator comum é a mudança consistente de estado interno. O autor reforça que o maior obstáculo é a impaciência. Muitas pessoas abandonam a prática porque esperam resultados externos rápidos. Dispenza lembra que a mudança mais importante acontece primeiro no invisível. Quando a coerência interna se estabelece, o mundo externo se reorganiza. Essa reorganização pode levar tempo. Confiar no processo é essencial. Ao final desta parte, Joe prepara o leitor para compreender como integrar permanentemente o estado sobrenatural à vida cotidiana. Ele reforça que o objetivo final não é depender de meditações longas, mas tornar-se o estado. Quando a coerência se torna natural, a pessoa vive a partir de um novo nível de consciência. Esse é o verdadeiro significado de tornar-se sobrenatural, segundo Joe Dispenza. Nesta parte do livro, Joe Dispenza aprofunda a compreensão do leitor por meio de relatos reais de transformações físicas, emocionais e mentais, deixando claro que essas histórias não são apresentadas como milagres aleatórios, mas como resultados naturais de mudanças profundas de estado interno. Ele explica que quando uma pessoa altera de forma consistente seus pensamentos, emoções e energia, o corpo responde inevitavelmente.
Joe enfatiza que o corpo é um reflexo direto do estado da consciência. Quando a consciência se expande, o corpo reorganiza sua biologia. Os relatos apresentados incluem pessoas que superaram doenças crônicas, dores persistentes, distúrbios emocionais e limitações que haviam sido consideradas permanentes. Dispenza ressalta que essas mudanças não ocorreram por negação da condição física, mas por uma transformação profunda da identidade emocional. Ele explica que muitas doenças estão associadas a estados prolongados de estresse, medo, culpa ou ressentimento. Esses estados mantêm o sistema nervoso em alerta constante. Com o tempo, o corpo perde a capacidade de autorregulação. Ao mudar o estado interno, o sistema nervoso retorna ao equilíbrio. Joe reforça que o corpo possui uma inteligência inata de cura. Quando sai do modo sobrevivência e entra em coerência, essa inteligência é ativada. O autor descreve casos em que pessoas, durante meditações profundas, entraram em estados cerebrais gama. Nesses momentos, relataram experiências de unidade, sensação de expansão e ausência total de dor. Joe explica que nesses estados, o cérebro opera com altíssimo nível de integração. O corpo deixa de responder a sinais de ameaça. Processos regenerativos são ativados. Ele enfatiza que essas experiências não são necessárias para a transformação, mas indicam que o cérebro atingiu um nível elevado de coerência. Dispenza também aborda a importância da integração após experiências profundas. Ele alerta que algumas pessoas buscam estados elevados apenas como fuga da realidade. Isso pode gerar desequilíbrio. Tornar-se sobrenatural não é dissociar-se do mundo, mas integrá-lo a partir de uma nova consciência. O autor explica que a verdadeira mudança é percebida na forma como a pessoa vive após a meditação. Padrões antigos deixam de fazer sentido, reações emocionais diminuem, escolhas tornam-se mais alinhadas. Joe destaca que a consolidação da nova identidade exige repetição. Cada vez que alguém retorna ao velho padrão, não está falhando, mas fortalecendo a consciência. Perceber rapidamente o retorno ao antigo estado e escolher diferente é parte do processo. Dispenza reforça que a identidade antiga foi construída ao longo de anos. Dissolvê-la exige paciência e consistência. Nesta parte, ele introduz o conceito de ensaio mental emocional. O ensaio não é apenas imaginar ações futuras, mas sentir emocionalmente quem a pessoa está se tornando. O cérebro aprende por repetição emocional. Quando alguém ensaia internamente uma nova forma de agir sentindo gratidão, confiança e presença, cria circuitos neurais que facilitam a ação real. Joe explica que esse ensaio deve ser feito em estado de coerência, caso contrário, reforça a ansiedade. Ele também fala sobre a importância de alinhar ações com o novo estado interno. Pensamentos e emoções elevadas precisam ser acompanhados por escolhas coerentes. Agir a partir do medo contradiz o sinal emitido. Agir a partir da confiança reforça a nova identidade. Dispenza enfatiza que tornar-se sobrenatural é um processo ativo, não é apenas meditar, mas viver de forma diferente. O autor descreve como pequenas escolhas diárias consolidam grandes transformações. Escolher não reclamar, não julgar automaticamente, não reagir impulsivamente são formas de treino. Cada escolha fortalece circuitos novos. Joe também aborda o impacto coletivo da transformação individual. Ele explica que quando uma pessoa muda sua energia, influencia sistemas maiores. Famílias, ambientes de trabalho e comunidades respondem à coerência. O campo eletromagnético do coração afeta outras pessoas inconscientemente. Coerência gera ordem. Caos interno gera caos externo. Dispenza deixa claro que isso não significa responsabilidade pelo comportamento alheio, mas influência natural. Nesta parte, ele também fala sobre propósito. Quando a identidade antiga se dissolve, muitas pessoas sentem um vazio inicial. Esse vazio é um espaço fértil. Dele emerge um senso de propósito mais alinhado. Joe afirma que propósito não é algo que se encontra externamente, mas algo que surge quando a consciência se expande. Viver a partir de estados elevados naturalmente conduz a ações significativas. O autor reforça que tornar-se sobrenatural não é buscar poder pessoal, mas alinhar-se com algo maior. Quanto mais alguém se conecta com o campo de possibilidades, mais percebe interconexão.
Essa percepção reduz o egocentrismo e aumenta a compaixão. Dispenza enfatiza que amor elevado não é emoção dependente de circunstâncias, é um estado de ser. Quando alguém vive nesse estado, relacionamentos se transformam, conflitos perdem força, escolhas tornam-se mais claras. Ao longo desta parte, Joe reforça que o verdadeiro sinal de mudança não são experiências místicas, mas consistência emocional. Quando uma pessoa permanece centrada mesmo diante de desafios, evidencia que a identidade mudou. O autor também aborda recaídas. Ele explica que recaídas fazem parte do processo. O cérebro antigo tenta recuperar controle. Reconhecer isso sem julgamento é essencial. Julgamento ativa o velho eu. Aceitação consciente mantém coerência. Dispenza reforça que o objetivo não é perfeição, mas progressão. Ao final desta parte, ele prepara o leitor para o fechamento do livro, onde reforça a integração final entre mente, corpo e campo. Ele deixa claro que tornar-se sobrenatural não é um destino final, mas um modo contínuo de viver. Cada dia é uma oportunidade de escolher consciência em vez de condicionamento. Essa compreensão conduz ao fechamento do livro, que consolida tudo o que foi apresentado como um caminho prático e acessível de transformação humana profunda. Nesta parte do livro, Joe Dispenza conduz o leitor para a compreensão final de que tornar-se sobrenatural não é um evento isolado alcançado apenas em estados profundos de meditação, mas uma forma integrada de viver. Ele enfatiza que o verdadeiro trabalho começa quando a pessoa sai da prática formal e retorna ao cotidiano. O objetivo não é depender de momentos especiais, mas sustentar coerência emocional e clareza mental em meio à vida comum. Dispenza explica que quando a identidade muda de forma consistente, o estado sobrenatural deixa de ser algo extraordinário e passa a ser natural. O cérebro aprende novos padrões, o corpo aceita uma nova química, o sistema nervoso opera com mais equilíbrio. Nesse ponto, a pessoa não precisa mais lembrar de aplicar técnicas. O novo estado torna-se espontâneo. Joe reforça que isso é evidência de que a personalidade foi transformada. A vida passa a ser vivida a partir da causa, não da reação. O autor explica que muitas pessoas experimentam dificuldades nesse estágio porque tentam voltar ao velho mundo com a nova consciência, esperando que tudo mude instantaneamente. Porém, o ambiente externo ainda reflete padrões antigos. Isso pode gerar frustração. Dispenza orienta o leitor a manter coerência independentemente das circunstâncias. Coerência é a ponte entre o estado interno e a reorganização externa. Ele reforça que o campo responde à estabilidade, não à oscilação. Emoções elevadas sustentadas ao longo do tempo criam uma assinatura clara. Essa assinatura reorganiza percepções, decisões e experiências. Joe explica que nesse estágio, a intuição se torna mais acessível. Decisões passam a surgir sem esforço excessivo. O cérebro acessa informações além do raciocínio linear. O autor descreve isso como inteligência ampliada. Não é previsão do futuro, mas leitura refinada do presente. Quando a mente não está ocupada com medo ou ansiedade, ela percebe nuances antes invisíveis. Dispenza também aborda o papel da rendição consciente. Rendição não é desistência, mas alinhamento. Quando a pessoa confia no processo, deixa de tentar controlar cada detalhe. Isso reduz drasticamente o estresse. O sistema nervoso permanece regulado. Joe enfatiza que controle excessivo é um resquício do modo sobrevivência. No estado sobrenatural, a pessoa age com clareza, mas sem tensão. Esforço excessivo dá lugar à ação inspirada. Nesta parte, ele fala sobre responsabilidade. Tornar-se sobrenatural não é negar desafios ou fugir de compromissos. Pelo contrário, é assumir responsabilidade total pelo próprio estado interno. O autor reforça que ninguém pode manter coerência no lugar do outro. Cada indivíduo é responsável por sua energia. Essa compreensão traz liberdade. Quando alguém deixa de culpar o ambiente, recupera poder. Dispenza também aborda o impacto dessa mudança na percepção do tempo. Quando a mente está presente, o tempo psicológico perde força. Momentos parecem mais amplos. Experiências tornam-se mais vívidas. O autor explica que isso ocorre porque o cérebro não está mais dividido entre passado e futuro. A atenção plena amplia a experiência. Joe associa esse estado a uma sensação de gratidão natural.
Gratidão deixa de ser uma prática e passa a ser uma consequência. Quando a pessoa vive em coerência, aprecia mais o momento. Ele também fala sobre criatividade. No estado sobrenatural, a criatividade flui com mais facilidade. Ideias surgem sem esforço consciente. Isso ocorre porque o cérebro não está bloqueado por medo de errar. Dispenza reforça que criatividade é um subproduto da presença. O autor também aborda relações interpessoais. Quando alguém muda seu estado interno, relações se reorganizam. Algumas se aprofundam, outras se dissolvem naturalmente. Isso não deve ser visto como perda, mas como alinhamento. Joe explica que coerência interna atrai relações coerentes. Conflitos diminuem quando a pessoa não reage automaticamente. O livro também aborda a importância de manter práticas mesmo após grandes transformações. A prática não é para conseguir algo, mas para manter clareza. Dispenza sugere que a meditação torne-se um espaço de alinhamento diário. Ele reforça que pequenas práticas consistentes mantêm o sistema nervoso regulado. Nesta parte, Joe deixa claro que tornar-se sobrenatural não significa abandonar o mundo material. Significa viver nele com outra consciência. Dinheiro, trabalho e responsabilidades continuam existindo, mas deixam de ser fontes constantes de estresse. O autor explica que, quando alguém vive a partir da abundância interna, decisões financeiras se tornam mais conscientes. Medo de escassez perde força. Dispenza reforça que a abundância não é apenas financeira, é sensação de plenitude. Essa sensação surge quando a pessoa deixa de buscar no exterior aquilo que precisa cultivar internamente. Ao longo desta parte, ele reforça que a maior evidência de transformação é a paz interna. Quando a pessoa permanece centrada mesmo diante de incertezas, demonstra que a identidade mudou. Joe explica que o estado sobrenatural é caracterizado por maior amor impessoal, amor que não depende de circunstâncias. Esse amor gera compaixão. A pessoa passa a agir com mais empatia. O autor encerra esta parte reforçando que tornar-se sobrenatural é retornar a um estado natural esquecido. Não é adquirir algo novo, mas remover condicionamentos. Quando condicionamentos caem, o potencial humano emerge. Essa compreensão prepara o leitor para o fechamento definitivo do livro, onde Joe Dispenza integra ciência, experiência e prática em uma visão unificada da transformação humana. Na parte final de Como se tornar sobrenatural, Joe Dispenza reúne todos os conceitos apresentados ao longo do livro para conduzir o leitor a uma compreensão integrada do que significa de fato viver além do condicionamento biológico, emocional e mental. Ele reforça que o verdadeiro propósito do trabalho não é apenas curar doenças, manifestar objetivos ou acessar estados elevados momentâneos, mas transformar permanentemente a forma como o ser humano se relaciona consigo mesmo e com a realidade. Joe explica que, quando uma pessoa aprende a regular seus pensamentos, emoções e energia, ela deixa de ser um produto automático do passado e passa a atuar como um agente consciente de mudança. Essa transição é descrita como a passagem do estado humano previsível para o estado humano expandido. O autor reforça que a maioria das pessoas vive dentro de limites invisíveis impostos por memórias, traumas, crenças e emoções não resolvidas. Esses limites moldam a personalidade e, consequentemente, a vida. Tornar-se sobrenatural, nesse sentido, não é se tornar algo fora da natureza, mas transcender a versão limitada do eu. Joe enfatiza que o corpo foi condicionado a viver no passado, mas não está condenado a isso. Quando o corpo aprende novos estados emocionais, ele abandona padrões antigos. O cérebro, por sua vez, reorganiza seus circuitos. A mente deixa de ser fragmentada. O sistema nervoso entra em equilíbrio. O autor reforça que esse processo é sustentado pela prática consciente e pela escolha diária. Não existe transformação sem responsabilidade pessoal. Dispenza deixa claro que ninguém pode fazer esse trabalho por outra pessoa. Cada indivíduo precisa assumir a própria consciência.
Ele também reforça que o sofrimento humano não é causado apenas por circunstâncias externas, mas pela incapacidade de sair do modo sobrevivência. Enquanto o corpo percebe a ameaça, a mente não acessa criatividade, amor ou clareza. Quando a percepção de ameaça é dissolvida, o potencial humano emerge. Joe explica que esse estado não depende da ausência de problemas, mas da capacidade de permanecer centrado diante deles. O autor reforça que o verdadeiro teste da transformação não ocorre durante a meditação, mas no mundo real. Quando alguém mantém coerência em situações desafiadoras, demonstra que o estado interno mudou. Ele enfatiza que o novo eu precisa ser vivido, não apenas pensado. Cada ação, escolha e resposta fortalece ou enfraquece essa identidade. Dispenza reforça que o campo de possibilidades responde à consistência. Estados elevados sustentados criam realidades coerentes. Estados fragmentados criam caos. O autor integra ciência e experiência ao afirmar que o cérebro humano é um órgão de previsão. Quando ele prevê com base no passado, cria repetição. Quando aprende a permanecer no presente, abre espaço para o novo. Joe explica que o desconhecido não deve ser temido, mas compreendido. O medo do desconhecido é um reflexo do apego à identidade antiga. Quando a identidade se dissolve, o medo perde força. O autor reforça que o estado sobrenatural é caracterizado por presença profunda, clareza emocional e senso de unidade. Nesse estado, o indivíduo deixa de se sentir separado da vida. Surge uma percepção de interconexão. Essa percepção reduz o egoísmo e amplia a compaixão. Dispenza enfatiza que essa mudança não é moral, mas neurológica e energética. Quando o cérebro opera em coerência, comportamentos mais elevados emergem naturalmente. Ele também reforça que o futuro da humanidade depende da expansão da consciência individual. Sociedades são reflexo do estado interno coletivo. Indivíduos coerentes contribuem para sistemas mais ordenados. O autor deixa claro que esse trabalho não é exclusivo de meditadores ou místicos. É acessível a qualquer pessoa disposta a observar a própria mente, regular emoções e treinar a atenção. Tornar-se sobrenatural não exige crença cega, mas experiência direta. Joe reforça que a ciência está apenas começando a compreender o potencial humano. Muitos fenômenos antes considerados inexplicáveis tornam-se compreensíveis quando observados sob a ótica da neuroplasticidade, da coerência e da energia. O autor encerra o livro reafirmando que cada ser humano possui a capacidade de sair do piloto automático e viver de forma consciente. Essa capacidade não é privilégio de poucos, mas uma habilidade treinável. O convite final de Joe Dispenza não é para acreditar em suas palavras, mas para testá-las. Observar o próprio estado interno, praticar a presença, sustentar emoções elevadas e permitir que o corpo aprenda um novo modo de ser. Segundo ele, quando isso acontece, a vida deixa de ser algo que simplesmente acontece e passa a ser algo que se cria a partir da consciência. Esse é o verdadeiro significado de tornar-se sobrenatural. Viver como causa, não como efeito, como presença, não como reação, como consciência, não como memória.